Você já planejou as leituras que você pretende fazer em 2024? Agora que a gente está nesse começo de ano, né? Alguns dias atrás eu estava me organizando, definindo quais os objetivos do ano, o que eu queria fazer. E junto disso eu peguei e escrevi algumas leituras que eu queria fazer esse ano. E se não desse para fazer todas esse ano, que já ficaria para o próximo. E queria trazer algumas dessas leituras que eu planejo ler neste ano aqui para vocês. Tudo bom com você? Meu nome é Cauê, eu sou vestibulante de medicina e também sou formado em biologia pela Unicamp. E hoje eu quis trazer um vídeo um pouco diferente para você, que é falando sobre algumas leituras que eu planejo fazer em 2024. Como eu disse para vocês, né, eu estava escrevendo aqui os meus objetivos do ano e algumas outras coisas, e eu também escrevi os livros do ano. E eu quis trazer algum desses livros para você, para a gente conversar, para vocês talvez terem algumas ideias, e vocês também, se quiser, sugerir um livro aqui para mim. Não tenho todos esses livros aqui em casa ainda, eu vou ir comprando eles conforme eu for lendo, mas eu já tenho alguns e eu vou começar falando justamente pelos que eu já tenho aqui. Bom, a primeira leitura deste ano é uma leitura que já se iniciou e felizmente está ali pela metade já. É o livro do Machado de Assis, Dom Casmurro, certo? Quando algumas pessoas me veem ele, todas as pessoas tratam como se já tivessem lido esse livro, é bem engraçado, sendo que eu sei que a maior parte das pessoas que fala assim, nossa, você nunca leu esse livro, também ou nem leu, ou nunca leu direito, assim, leu meio rápido só pela escola, né? Mas então, o Machado, eu acho que ele dispensa apresentações, eu sempre curti algumas coisas que eu sabia dele, algumas coisas que eu li dele. Eu já li um livrinho de contos que veio junto com essa edição aqui, que é da editora Clube de Literatura Clássica, e eu adorei. Inclusive, eu acho que os contos do Machado de Assis conseguem ser melhores ainda do que os livros, tá? E os livros são excelentes. Apesar dele ser mais conhecido pelos livros, os contos são muito bons. Se você nunca leu nenhum conto do Machado, fica aí a recomendação de você ler. Mas então, um desses livros é esse daqui. Eu tô adorando a leitura por agora e é um verdadeiro mergulho assim em como que as pessoas são, em como que você vê uma pessoa que tem essa visão do mundo como a do Machado, e aqui essa visão é personificada pelo Bentinho, e é uma literatura extremamente rica assim em detalhes, ele criando os personagens, você vendo as sutilezas, você vendo as referências que ele tem, né? O próprio Bento Santiago, que já é referências às dois nomes bíblicos e católicos, vamos dizer assim, né? Nomes bíblicos não, né? Mas nomes ligados à religião católica, assim, que tem todo um significado de santificação, enquanto que Capitu é todo um significado mais ligado à prevenção, à perversão, a algo mais maligno, assim, de você capitular, você juntar provas contra alguma pessoa, ou você acusar uma pessoa de alguma coisa. Então, é uma literatura muito rica e este ano eu espero que ele seja marcado por uma leitura maior de clássicos, porque eu já li um pouco assim, né? Mas no ano passado eu li um clássico, foi um dos primeiros que eu considero que eu li, que foi o do Ernest Hemingway, O Velho e o Mar, que foi a iniciada que eu dei nessa minha jornada de ler livros mais clássicos, que são livros que perduram pelo tempo e são livros muito mais ricos do que os livros que são mais vendidos geralmente naquele ano, assim, os livros mais famosos. E esses livros que trazem uma bagagem muito maior para você, que te permitem ser inteligente, você ter uma visão de mundo diferenciada, uma descrição rica dos personagens, você criar uma bagagem cultural e você conseguir raciocinar, pensar e entender as coisas, né? Então, para mim, passando a tentar incorporar essa visão da literatura e deixando isso muito mais importante ao mesmo tempo em que eu crio esse hábito de ler todos os dias, um pouco pelo menos, que é uma dificuldade muito grande para mim, mas eu acredito que com um certo esforço e também mudando um pouco essa visão que eu tenho da literatura para algo muito mais grandioso, para deixar você inteligente de verdade, não você fazer uma prova, decorar algumas coisas, mas sim conseguir pensar de verdade. Eu acredito que eu vou conseguir ler esses livros que eu vou falar para vocês aqui, e vocês vão ver que tô com uma pegada de ler muito mais livros clássicos, não só livros muito recentes, né? Não que eu não possa ler alguns desses, como eu já li e pretendo ler ainda. Continuando nesta mesma toada, esse livro eu acabei de comprar, e é Adivinha de Quem? Do Machado de Assis. Esse livro aqui ele é conveniente, ele está na lista de alguns vestibulares, eu acho que está na lista da Unicamp ou da FUVEST, eu não tenho certeza se está nas duas ou se é só em uma. Essa daqui é a edição da Antofágica, muito bonita. Eu comprei ele porque eu queria ler. Eu nunca li nada sobre
Eu nunca li nenhum livro dessa editora e o cara lá da livraria me falou que ela é uma edição bem interessante, então eu comprei ele para ler e vai ser uma leitura que vai calhar bem, porque eu quero ler livros mais clássicos, gosto muito do Machado, sei que essa história aqui é muito rica, talvez eu possa até gostar mais ainda do que a do Dom Casmurro, e ainda vou estar lendo alguns livros para o vestibular que, querendo ou não, vai ser útil também para eu já tirar alguns desses livros caso eu não passe esse ano, né? Ainda não saíram os resultados. Bom, outro livro que eu pretendo ler, não é esse daqui que eu estou em mãos, porque esse daqui que eu estou em mãos eu já li, mas é a continuação desse daqui. Quero terminar de ler todos os contos do Sherlock Holmes, eu pretendo comprar um box. Eu não lembro agora qual é a editora que... Eu acho que é a HarperCollins. Eu pretendo comprar o box deles, do Sherlock Holmes, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês da Amazon, que se você comprar por esse link, você ajuda o canal, porque é o meu link de afiliado, para vocês não fica nada mais caro do que se você comprasse direto no site, mas eu recebo uma pequena comissão e ajuda a manter o canal, certo? Então, se vocês quiserem todos os links dos livros que eu falar aqui e tiver disponível na Amazon, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Mas então, eu li esse livro aqui no ano passado, e esse ano eu pretendo terminar de ler os outros contos do Sherlock Holmes que eu gostei muito. Continuando, mais uma edição da editora Clube de Literatura Clássica. Esse daqui ainda está selado porque eu não li ele ainda e eu vou abrir ele só a hora que eu for ler para ele não ficar pegando poeira nem nada. Este livro aqui é um livro que eu já li o comecinho dele de uma outra edição e eu gostei muito. Aí eu dei essa edição de presente para uma pessoa que estava querendo, porque eu sabia que eu tinha essa daqui, só que eu acabei não começando a ler essa, mas este ano irei ler esse livro aqui. É o Livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. É um livro muito bom, talvez seja um dos livros mais legais que ele tem. É uma pegada bem diferente, assim, ele é um autor muito, muito interessante. E eu estou bem ansioso para ler. E essa edição do Clube de Literatura Clássica é extremamente bonita, né? Eu acho esse livro muito bonito. Continuando, o próximo livro que eu vou ler este ano é um livrinho, como vocês podem ver, que é outro clássico, o Dom Quixote de la Mancha. Esse livro aqui é do Miguel de Cervantes, é mais uma edição do Clube de Literatura Clássica, eu assinei eles um tempo, e essa daqui é um livro que eu recebi, não consegui ler, mas eu quero ler ele também. Ele ainda está fechado porque eu não comecei a ler ele ainda, né? Tem alguns que estão na fila para serem lidos antes dele, mas eu quero muito ler esse livro aqui. Eu acho que ele vai ser bem interessante e é uma literatura, junto com o Fernando Pessoa, né, uma literatura portuguesa, assim, de Portugal, que acho que vai ser interessante, assim, eu nunca li nenhum livro desse tipo, que eu me recordo, então eu acho que eu vou gostar bastante, é uma história muito importante, beleza? Bom, dos livros que eu coloquei na minha lista de livros do ano de 2024 e eu já tinha aqui, eram esses daqui. Eu vou falar mais alguns dos livros que eu pretendo ler este ano, que eu anotei aqui, que vai ser bem interessante. Um deles é O Andar do Bêbado, que é um livro que eu dei de presente para um amigo meu, e eu vou pegar emprestado dele, antes ou depois dele terminar de ler, mas é um livro que é muito legal, eu quero ler ele há muito tempo e eu dei de presente para esse amigo meu, então quando ele puder eu vou pegar emprestado para ler, porque é um livro que eu definitivamente quero ler e é uma temática bem interessante. Um outro livro que eu quero ler é o livro Oppenheimer, que é o livro que inspirou e de certa maneira baseou o filme que a gente conheceu. Se você não assistiu, assista, provavelmente vai ser um dos melhores filmes que você vai ver em toda a sua vida, assim como foi da minha, beleza? E eu gostei muito da história, então eu quero ler o livro, porque eu acho que a história do livro vai ser mais fascinante ainda, com mais detalhes, e eu vou conseguir absorver mais detalhes também de toda essa história. Além disso, alguns outros livros. Alice no País das Maravilhas, que é mais um clássico que entra na minha lista e que, felizmente, ele também é um livro que está na lista da Unicamp, então é o famoso dois coelhos com duas cajadadas, né? Não, um coelho com duas cajadadas, né? Não, dois coelhos com uma cajadada. Meu Deus, minha mente derreteu aqui. Mas é um clássico, é um dos livros mais vendidos de toda a história. E é uma história muito legal e eu quero ler o livro porque eu acho que eu vou gostar bastante, né? Ele consegue trazer alguns elementos, assim, do ser humano, assim, que é uma pegada muito interessante. Um outro livro que eu quero ler também, se der tempo esse ano, é o Memórias Póstumas, de Brás Cubas. Então, né, fechando a trilogia machadiana aí. Esses são os 3 livros mais conhecidos deles. Eu não sei se vai dar tempo, mas esse é um livro que está na minha lista para ler. Um outro livro que eu gostaria de ler é o livro A Incrível Viagem de Shackleton. Eu gosto bastante de livros que contam de histórias marítimas, e esse é um clássico dentro desse nicho, e eu queria bastante ler essa história.
É uma história muito boa. E eu queria ler também um livro do Darwin, que eu descobri recentemente, que ele fala a expressão das emoções nos homens e nos animais. É um livro bem diferente, pouco falado, mas eu estou a fim de mergulhar um pouco mais em alguns temas da biologia. E eu queria ler esse livro do Darwin para ver uma perspectiva diferente dele, né? Ali a gente tem o Origem das Espécies, então eu queria ler um outro livro dele. Mas estas foram algumas das minhas leituras planejadas para 2024. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aí se você já planejou alguma leitura, se você já terminou alguma leitura, ou se você tem alguma leitura para me recomendar em 2024. Eu não tenho uma agenda fechada, porque é bem dinâmico essa lista de livros. Eu vou pondo e tirando livros conforme eu achar que faz sentido. Então, ela vai mudando conforme o tempo, eu vou adicionando algumas coisas conforme surgem novos interesses e vai indo uma coisa bem dinâmica. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês já sabem, deixa um like aqui embaixo e se inscreve para não perder mais nada. Aquele abraço, valeu, falou!